Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na parte 2 do capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. No primeiro estudo deste capítulo, que fizemos na segunda passada, nós vimos todas as características do filho que honra o seu pai e a sua mãe. Vimos a interpretação sobre as passagens do Evangelho em que Jesus reconhece nos seus irmãos que estavam com ele no momento em que Maria se aproxima com seus filhos, seus outros filhos, filhos de José, do primeiro casamento, e eles não apreciam a vida do Cristo. E por isso Jesus se refere à sua mãe e aos seus irmãos, não atendendo ao chamado deles para deixar a casa em que ele se encontrava. Vimos a visão de Kardec, a visão dos espíritos sobre essa passagem. Vimos a postura que o filho cristão deve adotar junto aos seus pais, ainda que tenha sido maltratado, ainda que não tenha sido uma criação honrosa, devemos a nossa reencarnação aos nossos pais e por esse motivo devemos honrá-los, por mais que seja difícil o relacionamento, por mais que sejam pessoas de trato mais pernicioso, mais difícil, Hoje, portanto, vamos continuar as lições de Santo Agostinho sobre esse tema, porque, como eu já disse, o Evangelho traz a passagem evangélica, a interpretação de Kardec e, no final, as instruções dos Espíritos. Estamos então acompanhando os ensinamentos de Santo Agostinho sobre o dever dos filhos junto aos seus pais, especialmente na doença, especialmente na necessidade material. Continuemos, portanto, os ensinamentos de Santo Agostinho em relação ao dever filial. Ele diz: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Então Santo Agostinho já começa ensinando que nós só recebemos expiações e provas conforme a nossa solicitação e o que aguentamos passar. Deus só permite as provas que podem ser cumpridas. Por isso que no momento de desespero, de dúvida, nós podemos ter a certeza de que, se nos esforçarmos, se tivermos vontade, passaremos por qualquer obstáculo, qualquer desafio. E aí ele diz: se isso não acontece, se nós não conseguimos cumprir as provas, não é que falte possibilidade, falta vontade, demonstrando que a vontade é determinante para que o indivíduo supere obstáculos e desafios. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? Quantos, portanto, nas palavras de Santo Agostinho, se entregam às suas paixões ao invés de resistir às tentações? Quantos? Nós vemos isso diariamente. A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Então ele faz o alerta. Quem se entrega às paixões, quem não resiste às tentações, sofrerá em existências futuras. Sem contar os sofrimentos que já nessa encarnação passaremos. Porque, como nós já estudamos, existem as causas atuais e anteriores das nossas aflições. Então é bem possível que muitos dos nossos atos infelizes tenham consequências ainda nesta existência. Mas aqui Santo Agostinho se refere
ao pranto e gemidos reservados àqueles que se comprazem no vício, nas existências que se seguirão. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Por mais, portanto, que nos entreguemos aos nossos vícios, se nos arrependermos sinceramente, teremos a porta aberta por Deus para a nossa redenção. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. Santo Agostinho então faz referência a uma outra passagem famosa do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, em que, se nós nos recordarmos, lembraremos do filho que segue as determinações do seu pai, é obediente ao seu pai e sente ciúme do filho que se entregou aos vícios e às paixões, mas quando retornou ao colo do pai, foi recebido com honrarias, demonstrando que Deus fica feliz pelo filho que retorna ao seu aprisco, ao seu cuidado, sem desconsiderar os filhos que não abandonaram o pai. Então, o espírito sinceramente arrependido, que sente a culpa das falhas cometidas, dos atos impensados, quando está cansado de sofrer e com o orgulho abatido, retorna ao Pai. E o Pai aguarda de braços abertos, a fim de receber o filho pródigo, que se lança aos pés, ou seja, que demonstra humildade, arrependimento sincero. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Essa é uma lição importante de Santo Agostinho que nós devemos absorver. As provas rudes, as provas difíceis, as expiações desafiadoras são quase sempre um sinal que um sofrimento está próximo do fim e que nosso espírito estará aperfeiçoado depois desse sofrimento. Mas, para isso acontecer, é necessário passar pela provação, pela expiação, sem murmurar, sem reclamar, aceitando com o pensamento em Deus aquela provação. Santo Agostinho diz que é um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Então, Santo Agostinho primeiro explica que para passarmos pelo sofrimento, pela expiação, pela provação e nos elevarmos, nos aperfeiçoarmos como espíritos, primeiro nós precisamos passar com resignação, aceitando a vontade de Deus. Segundo, não podemos reclamar, não podemos falir murmurando, reclamando, revoltando-se contra a vontade de Deus. Senão, perderemos o fruto daquela expiação, daquela provação e teremos de recomeçar. É por isso que não é todos que sofrem que terão paz no plano espiritual, que receberão as portas abertas ao reino dos céus. São aqueles que sofrem com resignação, sem revolta, sem culpar Deus, sem atentar contra suas leis, sem reclamar, sem murmurar. E esses que não murmuram, que não se revoltam, que não culpam Deus por suas provações, não terão que repetir a tarefa. Já os outros terão que repetir conforme Santo Agostinho deixa bem claro aí. Será necessário o recomeço, retornar à terra, passar por tudo de novo, a fim de sofrer com resignação
expiar e ser provado sem reclamar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Não há mensagem mais clara. Ao invés de reclamar, agradeça a Deus a oportunidade de vencer, para que no final realmente recebamos o prêmio dessa vitória. É necessário então não se queixar, aceitar a expiação. Logicamente, não é fazer uma adoração, um culto à dor, não é isso. Toda dor, todo sofrimento passível de solução deve ser buscado, né? Essa solução deve ser buscada. Santo Agostinho se refere aqui às dores, às expiações, às provações que nós não podemos impedir, que nós estamos passando, vivenciando elas sem encontrar solução. São essas as expiações e as dores, as provações que elevarão nossos espíritos e que nos reservam a premiação caso alcancemos a vitória sem murmurar. Porque uma ideia muito errada que se faz é que o espírita vangloria a dor, busca o sofrimento. Não é isso. Nós não nos penitenciamos pelos erros cometidos, fustigando o nosso corpo físico, à semelhança dos sacerdotes que faziam assim na Idade Média e até antes dela, castigando o seu próprio corpo, buscando a dor voluntária para arrepender-se do pecado cometido. Não é essa a proposta do Espiritismo. Nós não devemos infligir dores voluntárias aos nossos corpos físicos, e muito menos dores morais. Mas as dores que são inevitáveis por conta de uma série de fatores sociais, econômicos, de localidade em que nascemos, de expiação, de programação espiritual, essas expiações inevitáveis que devem ser passadas sem murmurar, sem reclamar. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega, da batalha. É muito clara a lição de Santo Agostinho. Somente aquele que sofre com resignação as expiações inevitáveis, programadas, que nos servem de impulso para a elevação, é que sairá vitorioso quando chegar no mundo espiritual. De todas as provas, diz ele, as mais duras são as que afetam o coração. Que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Santo Agostinho então traz uma reflexão sobre uma espécie de expiação. Aquelas que afetam o coração. O indivíduo então suporta as misérias materiais, as dificuldades financeiras, mas sucumbe, cai diante das amarguras do coração, pela ingratidão dos seus familiares. Santo Agostinho diz então que essa angústia é pungente, é terrível. Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Então, Santo Agostinho faz uma pergunta. O que mais pode restabelecer a coragem moral do indivíduo do que conhecer as causas do mal que ele está passando? E dele ter certeza de que, por mais que ele sofra, por mais que a sua alma esteja despedaçada, esse sofrimento não será eterno.
É uma pergunta, então, que traz esperança, não é? O que restabelece a nossa coragem moral é conhecer a origem dos maus que nos acometem e de saber que nenhum sofrimento é eterno. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal? Então ele faz uma nova pergunta, dizendo: não é consolador saber que o nosso sofrimento pode acabar dependendo somente de nós, de uma escolha pessoal? Nós temos o poder de abreviar o nosso sofrimento. Como? Santo Agostinho explica aí, responde: destruindo em si mesmo as causas do mal, destruindo o que nos faz cair, as tentações, as nossas fraquezas morais, que pode ser variada, a irritação, a pessoa que não tem paciência, a pessoa que é maledicente, invejosa, orgulhosa, enfim, todos os pecados, conforme a Igreja Católica, todas as fraquezas morais, todas as imperfeições, uma vez eliminadas, também cessará o sofrimento. Então ele pergunta: como é consolador saber que o sofrimento pode ser abreviado mediante a destruição das nossas fraquezas morais, das nossas tentações. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar. Não olhe somente para a terra e só veja uma existência. É necessário que o homem se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro, tendo essa visão mais ampla das encarnações passadas e futuras. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. Então, Santo Agostinho está ensinando que o ensinamento espírita, a doutrina espírita, nos auxilia a ter essa compreensão do todo, da justiça infinita de Deus. Com esse conhecimento, nós esperamos com mais paciência, sofremos com resignação, sabemos que desse sofrimento sairemos vitoriosos, mais fortes, mais preparados para missões futuras, deixando na terra o pesado fardo do corpo, com suas doenças e limitações, e levando um espírito iluminado, evoluído, elevado, pela resignação diante dos sofrimentos. Com o Espiritismo, portanto, nós compreendemos situações que para o materialista, para o ateu, para o religioso que não aceita a vida após a morte ou a comunicabilidade dos espíritos, parecem monstruosidades. Aquilo que é monstruoso aos olhos do indivíduo que só tem o olhar terreno, para o espírita, para aquele que se espiritualiza, essas atrocidades do mundo começam a ter uma explicação racional. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. É por isso que aquele que tem uma visão do futuro mais ampla não se incomoda tanto com as dores do mundo, com os aborrecimentos que acontecem a cada dia, com as perdas monetárias ou sentimentais ou de relacionamento. Quem de fato é espiritualizado não dá tanto valor à matéria. E assim, o que para muitos parecem feridas mortais não passam de arranhões para aquele que é espiritualizado. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Então, Santo Agostinho, depois de dar todo o entendimento das leis divinas, da justiça de Deus, do sofrimento com resignação, das provações e expiações,
compreendidas pela visão do Espiritismo, ele vai fazer a associação desses temas com a família. Porque o capítulo que estamos estudando é sobre honrar o pai e honrar a mãe. Ele faz então essa ligação da visão mais ampla que o Espiritismo traz com as relações familiares. Passamos a enxergar então a família sob seu aspecto real. Já não vedes a ligar-lhes os membros apenas os frágeis laços da matéria. Nós não vemos mais os laços somente sanguíneos que ligam os parentes. Vede sim os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Uma crítica que se faz à reencarnação por pessoas que não se aprofundaram no Espiritismo é que a reencarnação reduziria os laços familiares, né? Porque se temos uma família grandiosa, daríamos menos valor às famílias atuais. Isso é uma inverdade, é o contrário que acontece. Saber da reencarnação somente fortalece os laços familiares, porque comumente retornamos com os mesmos espíritos para as mesmas famílias, variando pouco a depender da necessidade de cada um, de integrar um novo membro na família, de passar a amar e perdoar aqueles que nos foram inimigos no passado. Aí essa família vai aumentando. Então os frágeis laços da matéria, dos laços consanguíneos, passam a ser laços duradouros, porque estão ligados pela eternidade do espírito, se perpetuando ao invés de se quebrarem. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Olha a lei da atração que ele está se referindo aí. As famílias espirituais são formadas pela lei de atração. Mesmos gostos, identidade de progresso moral, ou seja, estão no mesmo nível moral, e de afeição. Espíritos que se gostam de estar juntos. É assim que se formam as famílias espirituais. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Então Santo Agostinho está falando dos familiares que se amam, que gostam de estar juntos, que têm um relacionamento saudável. São espíritos que se agruparam para reencarnar conjuntamente. Se agruparam no plano espiritual pela lei de atração, por terem as mesmas afeições, gostos e nível intelecto-moral. Passam a se agrupar também na Terra, reencarnando na mesma família. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Então, mesmo que a gente fique distante de algum parente, numa encarnação específica em que precisamos desenvolver algum aspecto, algum sentimento, ter uma experiência diferente, voltaremos a nos reencontrar. Essa separação não é eterna. Todos se reencontram, mais cedo ou mais tarde, numa vida ou noutra, num plano material, físico ou espiritual. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. E isso é muito lógico, não é? Se há um casal, por exemplo, que se ama muito, tem a mesma elevação moral ou parecida, estão caminhando há muitos séculos juntos, tem um relacionamento duradouro, saudável, de muito amor, é lógico que Deus se utiliza desses casais, desses espíritos que podem reencarnar não somente como casal, né, mas também como irmãos, pais e filhos, enfim. Deus
os convida a trabalhar recebendo um espírito menos adiantado. Isso é muito comum e tem muita lógica. Por quê? Espíritos que já estão equilibrados podem ajudar recebendo desequilibrados a fim de orientá-los. Então imagine um espírito de um criminoso, um espírito ainda muito imperfeito, vem filho de um casal elevado moralmente, fiel no seu dever. Aquele espírito ganhará muito em elevação moral se seguir os conselhos desses pais. Então, quando espíritos estão muito unidos por esses laços espirituais de família, não os laços consanguíneos somente, Deus permite que espíritos menos adiantados possam renascer nessa família, nascer como filhos, nascer como irmãos, para terem a experiência de conviver com espíritos mais elevados, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Então, como são imperfeitos, como são criminosos, causarão sofrimento a esse casal, a esses espíritos que estão unidos na mesma família. É natural que eles causem sofrimento, porque são muito imperfeitos. E aí está a prova e a tarefa desses espíritos. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Olha que bonito o final dessa mensagem de Santo Agostinho. Acolha o seu filho difícil, o seu irmão difícil, o seu pai difícil. Acolha, ame, auxilie, porque depois, no plano espiritual, essa família ficará feliz, unida, e você terá resgatado aquele ser, para que no futuro ele também resgate outros seres. Aí está a tarefa, a função, a missão de um casal equilibrado, de um casal que se ama verdadeiramente, comprometido com o dever tanto de honrar seus pais quanto de criar seus filhos dignamente. A missão é receber espíritos imperfeitos para orientá-los e, no futuro, possibilitar a elevação de todos. Mensagem então dada por Santo Agostinho em Paris, 1862. Chegamos ao final então do capítulo 14 do Evangelho. Estudamos esse capítulo em 2 lives, em 2 vídeos. E quem não assistiu o primeiro, convido-os a clicar aí no canal Descobrindo a Espiritualidade e encontrar o número 1 desse estudo. Aprendendo o dever de filho, a honrar os pais, o que Jesus quis dizer com seu ensinamento em relação à sua mãe e seus irmãos, quando foi questionado de estar entre o povo, no meio do povo, enquanto sua mãe o buscava junto de seus irmãos. E aprendemos aqui que há um dever de filho, de honrar seus pais, de valorizar a reencarnação, de agradecer pela oportunidade da reencarnação, por mais que os pais sejam imperfeitos. Eles nos criaram, nos alimentaram, nos deram oportunidades e, por mais que sejam imperfeitos, nos deram a oportunidade de reencarnar e de evoluir, que é a função da reencarnação. Reflitamos também sobre a mensagem de hoje de Santo Agostinho, o final da mensagem dele, porque nós já havíamos começado a estudar o que ele ensinou, lembrando que estamos aqui para auxiliar aqueles que ainda não compreendem o dever de pais e filhos. E se ainda não nos encontramos com a nossa família espiritual, estamos apenas com uma família consanguínea que não tem identidade de gostos, de elevação, de experiências, saibamos aguardar com paciência, com resignação, porque somente o sofrimento com resignação é que eleva a alma. Agradeço então mais uma vez a todos que acompanham e convido-os amanhã a prosseguirmos o estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz.
onde prosseguiremos a aprender com Alexandre e André Luiz todos os ensinamentos relativos à mediunidade, à elevação espiritual, à influenciação dos espíritos e, enfim, toda a gama de conhecimento que André Luiz nos traz. Finalizo então com uma oração rogando à espiritualidade que prossiga nos abençoar nessa tarefa e também no estudo, porque todos aqui somos aprendizes, sabemos que só Jesus é mestre, o resto todo é aprendiz. E aqui dividimos nosso conhecimento conforme estudamos as obras de Kardec e as obras complementares. E pedimos, portanto, que esse ensinamento alcance os corações que estão cheios de dúvida, que questionam esse Deus muitas vezes implacável da Bíblia ou do Antigo Testamento, esse Deus humano que não corresponde aos atributos divinos conforme estudamos, em que a misericórdia, a bondade, a sua grandeza são perfeitas, não admitindo, portanto, sentimentos humanos. Essas pessoas, então, pedimos que recebam os ensinamentos, essa vibração, essa paz e, principalmente, encontrem nas palavras do Evangelho a necessária reflexão para a sua redenção individual. Porque já estudamos aqui que a redenção, a elevação moral, é derivada de uma escolha íntima, pessoal. Ninguém pode evoluir pelo outro. Assim, todos temos o dever de elevação e de fazer uma escolha, a certa altura da vida, do caminho que iremos seguir. Se o caminho do mal, se o caminho do bem. Que esses indivíduos, então, possam ser inspirados para encontrar as nossas palavras e refletir conosco sobre os ensinos dos Espíritos. E que a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo continue a nos abençoar e nos envolver, para que, ao aprendermos estas lições, apliquemo-nas em nossas existências, junto aos familiares, honrando nosso pai e nossa mãe, junto aos colegas de trabalho, às pessoas de convivência social e todos que nos chegam ao caminho. Porque todos que se aproximam de nós têm um direcionamento dado pela espiritualidade, dado por Deus, por sua lei perfeita, que nos faz lidar e nos encontrar a cada dia com todos aqueles que necessitam da nossa companhia, da nossa palavra, do nosso abraço, do nosso sorriso. Que essa paz alcance a todos que nos escutam, seja no plano físico, seja no plano espiritual, e que em cada casa que busca o Evangelho possa se criar uma conduta diária de estudo, de oração, de prática do Evangelho, para que os lares sejam pouco a pouco iluminados e alcance, por consequência, toda a humanidade, nos auxiliando nesse grande passo que daremos na direção de Jesus na transição planetária. Que assim seja, graças damos ao nosso Senhor e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.